Boa noite a todos, eu sou Jamil Chad, um homem branco de óculos amarelos, calça branca, camisa bege e um cabelo caminhando para o branco. Eu vou já dar aqui início, porque, claro, Jaba, Cego, Conceição Evaristo e Jamil Chad. Mesa realizada no dia 31 de agosto de 2024, no auditório Afonso Arinos, no 2º FLI Paracatu. A roda de conversa acontece em um palco elevado. O local destinado ao evento foi coberto por um toldo. De frente ao palco, inúmeras cadeiras foram dispostas em fileiras com uma passagem ao meio. O fundo é composto pelas cores temas, design e a logo do 2º FLI Paracatu, em tons de azul, verde, laranja, rosa e branco. Na parte superior esquerda do palco, há um telão que transmite ao vivo a roda de conversa em questão, que está sendo filmada. Também transmite ao vivo a intérprete de Libras, localizada na parte inferior direita do telão. Em cima do palco tem 3 cadeiras intercaladas por 2 mesinhas que carregam copos com água e livros. Os palestrantes se assentam nas cadeiras dispostas no palco. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Jamil Chad, um homem branco de cabelos grisalhos, curtos, rende a cabeça, e cavanhaque de mesmo tom. Ele traja camiseta de botões bege e calça branca. Usa óculos de aro redondo de tom marrom claro. A segunda pessoa sentada é Conceição Evaristo, uma mulher negra de cabelos cacheados de tom grisalho, cujo comprimento lhe vai até os ombros. Ela traja um conjunto de calça e blusa de tom preto e, por cima, usa uma longa camiseta de botões branca com estampa de bolinhas pretas. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A terceira e última pessoa sentada é Igiaba Cego, uma mulher negra cujos cabelos não estão à mostras, pois lhe estão envoltos em um turbante em tons de vermelho, branco, verde e preto. Ela traz um vestido longo e solto com estampa africana em tons de branco, preto e cinza. Usa óculos redondos de aro vermelho grosso e leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. No canto inferior direito do vídeo em questão estão, do início ao fim, os intérpretes de Libras, ora sendo mulheres, ora sendo homens. Todos trajam blusa preta. Eles traduzem simultaneamente tudo o que está sendo falado. De tempos em tempos, a plateia é filmada e está cheia. No canto superior direito do vídeo em questão, lê-se 2º FLI Paracatu. Com alguns desenhos assim de fantasia africanos. E sapato negro. Eu acho que tá. É uma honra muito grande para mim, Dona Conceição, estar com você no mesmo palco. Eu vou contar a todo mundo na Europa. Isso. Porque eu acho que é o segundo encontro mais grande da minha vida, depois com o encontro que fiz com Toni Morrison, mas nós no palco. Isso é melhor, porque eu conheci você perto, abracei você. Eu sinto uma emoção muito grande. Se eu vou falar muito mal português, eu vou falar portunhol, mas é por a emoção que é muito grande hoje. E para falar da sua pergunta, Jamil, eu posso falar de Europa que conheço mais. Eu acho que tem algumas três crises. Uma do homem branco. A crise do homem branco está em todos os lugares. Quando eu falo do homem branco, não falo de cor, mas falo do... Bellux falava de suprematismo. Ela preferia falar de suprematismo mais que do racismo. Os números no mundo, em geral, estão mudando. A nossa sociedade está mudando. Tem mais mistura. E algumas pessoas que tinham privilégios não querem deixar o privilégio. Isso é o problema. Não? E alguns partidos sabem, no meu país, que é um país muito velho, é um país onde a população é muito velha, isso porque tem saúde pública, isso é bom, mas também porque os jovens, todos os jovens, não somente estrangeiros, ou migrantes, ou racializados, têm muitos problemas a obter trabalho e se vão quase todos embora. Quem não se vai embora fica bastante
esperando um trabalho bom. E isso é o grande problema da Itália, porque Itália e também Espanha, mas eu conheço a Itália, o poder e a riqueza está na mão da mesma família do Renascimento, do 1500. Eu encontrei uma família, a família Grimani. Eu nunca esqueci esse encontro, porque eu estava fazendo um livro para criança sobre um rinoceronte. Esse rinoceronte, eu encontrei esse rinoceronte, que era um presente colonial do rei de Portugal até o Papa, e é uma história muito larga, muito longe, mas o quadro que eu vi era da família Grimani. Agora, a família Grimani, na Veneza, está lá. É rica, com privilégios. Você pensa, isso é o problema, que todo o poder está na mão de poucas pessoas. Eu acho que isso. E também tem a crise da esquerda. A crise da esquerda, eu acho que, quando eu era pequena, eu pensava de mim como socialista. Eu fiz muitas manifestações, demonstrações, mas a esquerda não lidou muito com o racismo da esquerda. E não é somente a direita que é racista. Isso é o problema. E tem um pensamento colonial, um pensamento racista, suprematista também na esquerda. Eu acho que é uma crise muito grande. Hoje, eu fiz um artigo. Eu gostaria de estar aqui com a criança, mas eu tinha que trabalhar, porque ontem, na Itália, infelizmente, uma mulher foi matada. Sharon foi matada. Infelizmente, foi matada por um homem negro. Os testemunhos que ajudaram na pesquisa do assassino foram também africanos. É uma história. Mas os partidos políticos da direita usaram a fala do Richard Wright, Native Son, no seu título no português. O Garoto Negro pode ser o título do romance. Ele falava que se uma pessoa negra faz uma coisa, todos os negros são culpados dessa coisa. Eu pensei muito em que escrever aos italianos sobre esse assunto hoje. Eu pensei que não queria falar desse problema somente do racismo. Eu queria falar que temos que ir embora, que temos que construir uma outra coisa, uma outra visão da nossa sociedade, e que não temos que falar sempre com a agenda da direita ou com a agenda do suprematista. Temos que, como disse Eliane, eu gostei muito da fala de Eliane, construir nossa agenda, nossa fala, nossa linguagem, porque nisso é o ponto de modernidade, cambiamento, mudança. A mudança verdadeira é quando você não sigue a agenda de uma pessoa ruim, mas quando você construi um novo mundo. Eu acho que o mundo agora é muito difícil, temos o cambiamento climático, temos muitas coisas, mas temos também as possibilidades da mudança. Eu escrevi isso para os italianos que vão ler amanhã. Ou seja, nós já sabemos antes dos italianos. Muito bem. Conceição, está acontecendo hoje, neste sábado, em Salvador, uma reunião que, ao meu ver, apesar de ser discreta, é bastante histórica. Eu vou explicar. O movimento pan-africano organiza e está organizando reuniões, conferências nas 5 regiões da África para estabelecer algum tipo de agenda de cada uma dessas 5 regiões e depois levar para a União Africana para construir um projeto de desenvolvimento para os próximos anos na África. Muito bem. E aí a União Africana decidiu que a 6ª região africana é o Brasil. E escolheu Salvador, claro, para fazer essa reunião,
Então, claro, não só Brasil, e aí são todos os afrodescendentes do mundo inteiro, mas, claro, escolheu Salvador para fazer essa reunião, basicamente, de conferência, perdão, para avaliar o que a diáspora quer da reaproximação ou do próprio desenvolvimento da África. É histórico, eu acho que não dá para a gente minimizar uma reunião dessa dimensão. O que você gostaria de ver uma aproximação entre o Brasil e a África? Que tipo de resultado seria importante para a população afro-brasileira de um debate desse na própria, vamos dizer assim, no próprio continente de origem? Boa noite a todas, a todos e a todos. Se você vai contar na Europa... não, primeiro minha autodescrição, né, gente? Esqueci. Eu sou uma mulher negra, estou com uma roupa preta por baixo, uma veste meio marrom claro com algumas bolas pretas, tenho um cabelo solto, todo branco, e estou com um brinco amarelo, também um anelzinho amarelo também. Tá? Se você vai contar para a Europa que você esteve comigo, saiba que a alegria de estar com você é minha. Porque é sempre bom, sempre alimenta quando nós temos oportunidade de encontrar irmãs e irmãos nossos que estão dispersos, né? Que estão longe de nós, mas que a gente compartilha uma história e um destino. Então, a própria ideia do panafricanismo, né, traz isso, na verdade, nosso sujeito diaspórico, você também, nosso sujeito diaspórico no Brasil, você também diaspórica na Europa. Há algo que nos liga para além, para além do simbolismo. Né? Eu acho que as nossas vidas, tanto os africanos como os afrodiaspóricos, nossas vidas estão, e aí eu vou usar um termo pesado até, aquilo que não tem remédio, me ajuda. Marcado pela colonização e pela escravização. Isso está marcado em nossa história. Por isso, né, que essa reunião vem acontecer em Salvador, escolhe a cidade de Salvador como o 6º país africano. Quem é baiano sabe muito bem o que significa o Estado da Bahia, o que significa Salvador, né? A maior concentração de população negra depois da Nigéria e fora da África, mas é um Estado marcadamente racista. Né? Então, o fato de ter uma grande presença da população negra não significa que Salvador ou que Bahia é o paraíso para nós negros, assim como qualquer Estado europeu não é o paraíso para nós negros. Né? Eu acho que essa marcação na Bahia, né, desse evento, ele pode, talvez, eu acredito, até vou retirar esse talvez, eu acho que, em termos políticos, pode inaugurar ou aprofundar uma nova maneira da nação brasileira lidar com os países africanos. E acho que, em termos simbólicos, também é muito significativo, porque, para nós brasileiros, eu me lembro muito, né, a nossa Passárgada,
é África. Entende? É ali que nós sonhamos durante muito tempo com a possibilidade de readquirir a nossa dignidade. Mas eu acho que no campo político, se o governo brasileiro estiver atento, e eu acredito que vai estar, quando se fala de reparação, talvez pensar uma política de Estado justa, uma política de Estado em que colabore para que os países africanos não continuem dentro desse estado de um neocolonialismo, né? Porque a gente sabe muito bem das riquezas que estão no solo africano e como essas riquezas, como as relações comerciais com os estados africanos são relações ainda de profunda exploração. Então, talvez, em termos políticos, a gente possa pensar numa relação mais justa do governo brasileiro com os países africanos. E acho que, quando essa conferência acontece aqui, eu acho que é um recado que está sendo dado. Resta saber se a gente vai ler politicamente. E, quando a gente está falando politicamente, a gente está falando das instâncias do poder, né? Porque os blocos afros, baianos, fazem lindas músicas. A gente pode escrever um livro que traga essa memória. A gente pode discutir a questão da ancestralidade, pode louvar a ancestralidade, mas, em termos políticos, em termos de relação de poder, em termos comerciais, é uma outra história e que a gente não dá conta. Djaba, numa outra vida minha, eu era repórter esportivo. Eu também. Você também? Eu também. Uau! Pronto. 4 Copas do Mundo, algumas Olimpíadas, etc. Mas o que eu descobri é que, nessa última Olimpíada, agora em Paris, a Itália ganhou pela primeira vez medalha de ouro com a seleção feminina no vôlei. E isso abriu um enorme debate na Itália. Inclusive porque uma das jogadoras, filha de nigeriana, 3, sim, mas uma delas, um político local decidiu que a cor dela não era uma cor italiana. E falou isso abertamente. E aí, claro, todo um debate muito acalorado hoje na Itália por conta dessa seleção que venceu a medalha de ouro, com várias jogadoras, como você citou, de origem ou vindas de outros lugares. Hoje, na Itália, são 900 mil alunos nas escolas, 900 mil alunos que têm origem estrangeira, que, eventualmente, não terão a nacionalidade italiana, não automaticamente. Enquanto isso, aqueles que moram pelo mundo, que são netos, por exemplo, de italianos, que nunca foram para a Itália e não falam italiano, têm a sua nacionalidade reconhecida quase que imediatamente. Aquelas crianças, isso eu vejo em outros países europeus também, não têm outra nacionalidade. Elas nunca foram de uma outra região do mundo. Elas nasceram ali e elas podem simplesmente não ter a nacionalidade italiana. O que isso diz da questão do pertencimento, da identidade? Qual é a força disso tudo e o que, eventualmente, essa medalha de ouro vai fazer com esse debate? É uma domanda, é uma pergunta interessante, mas eu quero um pouco falar de uma coisa antes de responder à sua pergunta, porque falamos muito de África, falamos muito de congresso. Eu estou pesquisando, eu acho que nesses 20 anos da literatura profissional, porque antes eu escrevia, mas 20 anos como escritora profissional, eu estou tentando buscar uma história afro-europeia, porque tem
e, sobretudo, uma história afro-romana, porque eu moro em uma cidade muito famosa, a gente conhece a minha cidade porque é famosa, mas não sabe que passou muita história negra. E uma das coisas que me está chamando muita atenção ultimamente é um congresso que fizeram em 1959, em Roma. Era um congresso dos escritores africanos, e com nomes incríveis. Frantz Fanon, M. Césaire, Senghor, e todas essas. Eu vi as fotografias no arquivo, era uma coisa impressionante. E Frantz Fanon organizou também com os portugueses, com ex-colônias portuguesas de Moçambique, de Angola também, buscou, nessa conferência romana, buscou uma modalidade de ajudar as colônias, ex-colônias, de encontrar uma liberdade. Era um congresso bem lindo, com muitas coisas. Mas o paradoxo, isso é a Itália para mim, porque é um país da contradição, tem muitas coisas que passam, como esses congressos. Esse congresso foi um congresso institucional. A política italiana queria que Frantz Fanon e M. Césaire chegaram na Itália. Mas, ao mesmo tempo, os prédios onde fizeram o congresso, uma era o prédio do comune, não sei como se diz, da prefeitura. Mas outro foi o Museu Colonial. Você pensa, Frantz Fanon, M. Césaire, toda essa galera africana. O português está impressionante, essa galera. Muito obrigada. Mas você pensa que todas essas pessoas é um museu criado durante o fascismo como museu de propaganda fascista, que não fechou. Fechou depois, em 1970. Agora está, os objetos estão no museu onde eu estou trabalhando, mas eu pensei que era uma loucura completa. E entre essas loucuras da Itália, que tem muitas, eu gosto muito do meu país, é lindo, eu amo o meu país, mas eu quero mudar essa coisa, porque não dá. E a cidadania é uma dessas coisas, porque eu tenho a cidadania porque o meu pai um dia pensou, pode ser útil. E assim, fiz todas as burocracias para obter a cidadania. Mas é uma sorte, não é um direito. Eu acho que agora a Itália mesma precisa da gente, porque é um país velho, é um país que precisa, e tem muitas pessoas de todo o mundo, mas que são todos italianos, que têm sotaques de Roma, de Nápoles, de Milão. Mas eu acho também que, no mesmo tempo, tem um nível institucional, não somente na Itália, mas na Europa, mas tem um nível subterrâneo. Hoje aqui falaram muitas pessoas dos quilombos de aqui. Eu não falo de quilombo porque não é a mesma coisa na Itália, mas tem resistência. Tem, sobretudo, agora uma coisa que se chama Black History Month, que chega dos Estados Unidos, mas usaram essas coisas dos Estados Unidos para falar da história negra italiana. Tem muitas associações, grupos. É uma Itália. Eu vou falar com o Roberto, que ele disse hoje que não conhece a gente negra. Você tem que chegar comigo, porque tem muitas. Não, tem muitas que estão organizando coisas maravilhosas. Eu acho que essa mudança subterrânea agora está chegando na política. E não somente pessoas negras, porque na Itália tem 195 grupos diferentes. Assim, eu acho que esse momento, não com esse governo, mas com o próximo governo, pode ser que a cidadania, mas
muitas coisas mais. Uma reforma da lei da imigração também, porque os migrantes, eu trabalho com os migrantes, todo mundo tem direito à casa, à terra, ao respeito, sobretudo ao respeito, eu acho. Perfeito. Eu passei um tempo no sul da Itália justamente fazendo matérias, reportagens sobre os imigrantes que são os responsáveis por colher tomate, a produção de azeite de oliva. É escravidão. Absolutamente. Absolutamente. Essa foi a minha impressão da forma de viver, inclusive num dos locais, num dos galpões que esses imigrantes moravam ou sobreviviam. Um deles escreveu na parede: "Life is war", a vida é guerra. E era uma situação absolutamente de exploração, no qual os donos dessas propriedades ficavam com o passaporte dessas pessoas, isso há 5 anos, né? Não estamos falando há 5 anos, ficavam com o passaporte dessas pessoas e ficavam exigindo, claro, o trabalho, até que, eventualmente, eles ganhavam algum tipo de liberdade para serem mendigos nas cidades, ou vender alguma coisa, enfim, uma situação bastante dramática. Mas ela falou, Conceição, uma palavra que a gente, inclusive, outro dia tratou. Ela não falou com todas as letras, mas foi isso: cidadania inconclusa, que parece também ser o nosso caso. Claro, estamos falando do Milton Santos. Queria que você falasse um pouco dessa condição de cidadania inconclusa e onde nós estamos nesse processo de, eventualmente, ter uma cidadania plena. Essa frase do geógrafo Milton Santos me marcou muito. Eu me lembro que eu encontrei com ele numa palestra no Centro Cultural José Bonifácio, onde hoje é o MUCAB, com o Hilton Cobra. E aí perguntaram alguma coisa sobre para ele, né? Ele como um sujeito negro, e Milton Santos, o grande geógrafo, um cidadão negro brasileiro, não estava inscrito na linha de pobreza, pelo contrário, seria um negro de classe média bem definida, já um geógrafo premiado, reconhecido. E Milton Santos dizia que ele tinha uma cidadania inconclusa. E foi até doloroso ver um homem negro, já com mais de 70 anos, acho que quando Milton disse isso, ele teria talvez uns 80 anos, e ainda se pronunciar como um cidadão negro com uma cidadania inconclusa. E pensando na condição de afro-brasileiros, e eu gosto muito dessa identificação nacional hifenizada, eu gosto de afro-brasileiro, eu gosto de me posicionar. Não tenho nenhuma dúvida que eu sou brasileira, como você não tem nenhuma dúvida que é italiana, mas, para nós brasileiros, ainda essa cidadania hifenizada ela tem um significado. E aí, quando nós pensamos, é uma outra situação, se trata de um outro espaço nacional, se trata a formação da nacionalidade brasileira a partir da presença africana no Brasil. É uma outra história que, sem sombra de dúvida, deve diferenciar da presença negra ou dos descendentes de africano na Itália. Mas o que a gente percebe? As populações descendentes de africanos, seja uma descendência que veio se constituindo através de séculos, ou seja, uma população que se constitui mais na modernidade, né, quando países africanos, também sujeitos de países africanos, vão para a Europa e aí vão para o solo. Eu acho que
a presença de descendentes africanos também deve incomodar muito o europeu, porque é jogar na cara do europeu, né, uma responsabilidade. Essa presença, simbolicamente, ela cobra, né? Ela está na Europa. Eu me lembro que algumas vezes que eu tive a oportunidade de ir a Paris, e você encontra com vários descendentes, né, ou com vários africanos em Paris, e teve uma vez que foi muito doloroso, porque eu fui para o Senegal, e do Senegal eu saí para Paris. Então, você sai de uma ex-colônia e vai, né, para o centro colonial. E aqui no Brasil, aparentemente, para um olhar ingênuo de brancos e de negros, parece que está tudo resolvido. E quando Milton Santos fala de uma cidadania inconclusa, a experiência de descendentes de africanos no Brasil é uma experiência também dessa cidadania inconclusa. Uma vez eu ouvi alguma coisa assim, Brasil, pátria amada, mãe gentil, mas essa mãe pátria, ela escolhe teus filhos. Ela tem preferência por alguns filhos. E os descendentes de africanos e a população indígena não são os escolhidos da pátria, ou são escolhidos ainda para ser os sacrificados da pátria. Então, o que parece normal, e aí eu vou pensar nisso também em relação à presença dos povos diaspóricos. Quando aquele afro-americano morreu asfixiado, e ele dizia, eu estou sem ar, muitas vezes aqui no Brasil, a população negra pode dizer, eu estou sem ar, nós estamos sem ar. Quer dizer, quando você vai numa cidade como Rio de Janeiro, ou Salvador, ou Belo Horizonte, e nós vemos uma população que está sacrificada, uma população que é atormentada, por exemplo, sobre o comando do tráfico. E a gente sabe que o comando do tráfico não se resolve nas comunidades. Não, as comunidades não fabricam as armas, né? Aquelas armas chegam ali. Isso é um problema, talvez, que comece na fronteira. Então, quando essas populações são penalizadas por isso, somos bode expiatório, né? Estamos também clamando por falta de ar. Quando uma escola pública, quando o ensino público é tão desprezado, tão desvalorizado, e ele só tem esse desejo, ou só tem a possibilidade de entrar no eixo, quando algumas instâncias do poder são sensíveis à demanda da educação. Porque, se não são, nós sabemos muito bem o que acontece com o ensino público, das escolas do maternal aos cursos superiores. E aí a gente não tem como deixar de pensar no Abdir Nascimento quando ele fala do genocídio do povo negro. Então, há maneiras que vão sofisticando através do tempo que as populações afro-brasileiras, elas estão na mira da bala, tá? Tanto a bala real como uma bala que se dá na instância da política, na instância do abandono dessas populações. A pandemia
mostrou, né? Mostrou muito isso, né? Então, na verdade, o que a gente pensa? Há uma maneira também que a gente pode pensar que as classes populares, elas vivem numa situação de fronteira. Elas vivem numa situação de exílio dentro do próprio país. Eu acho que aqui, né, você está vendo Eliana, está vendo Estevão, está me vendo, vê a Clara, vê a Lívia Natália. Lívia Natália, não, eu pensei na Lívia Natália de Salvador, também, né, que é poeta também. Né? Vê a Lívia, né, a doutora Lívia. Então, num primeiro momento, pode-se dar a impressão que a situação negra no Brasil é uma situação confortável para nós negros. Né? Tem Conceição Evaristo, que linda, Eliana, Estevão. Mas é linda mesmo. Hã? Mas é linda. Então, mas isso, nós somos a minoria da minoria quando você pensa na população brasileira, quando você pensa nos estratos populares. Então, a gente vive essa experiência que Milton coloca, dessa cidadania inconclusa. A gente vive essa experiência de estar dentro de uma nação que nós construímos, mas que, muitas vezes, nós somos exilados dentro dessa nação. Nós vivemos numa fronteira, nós vivemos numa corda bamba, entende? Sem querer ser pessimista, mas a situação para o sujeito africano e para o sujeito descendente de africanos, nós não temos um lugar de paraíso. Né? E a gente pensa, outra vez, o que nos une, inclusive, como povos afrodiaspóricos, né? É justamente esse destino histórico que nós temos, né? Essa história compartilhada, como já disse o Glissant, e essa história compartilhada, ela nos coloca numa situação de vulnerabilidade. Você na Itália, nós no Brasil, Teresa Cárdenas em Cuba. E aí eu pensei nos afro-americanos, só fazendo um parênteses. Menina, que inveja de você, você esteve com Toni Morrison. Não, eu vi 2 vezes, porque eu tinha um professor na universidade que traz a literatura afro-americana para a Itália, que se chama Alessandro Portelli. Ele traduziu, ele fez muitas coisas. E um dia trouxe Toni Morrison. Eu vi ela, eu tinha, não sei, 22 anos, assim. E depois eu vi no festival, e ela me disse, você é somali. Ela entendeu. Porque, sabe, uma coisa que passa muito aqui no Brasil é que a gente não sabe nada do Oceano Índico. África é somente Nigéria. Eu tento explicar que não sou nigeriana, que sou somali, mas é difícil também na Europa, porque Somália é um país que ontem eu falei um pouco disso. Ela me viu e me disse, você é somali. Eu acho isso bonito, porque entendeu a parte da África dos meus antepassados. Isso é bem importante. Pois é, eu tive a oportunidade de ver a Morrison quando ela veio na Flip, no Rio de Janeiro, em Paraty, não me lembro o ano. Aliás, a imprensa brasileira foi muito falha, porque Toni Morrison passou aqui no Brasil, e aí eu vou usar um termo, em brancas nuvens mesmo, né? Porque não trataram da presença dela com a dignidade que ela merecia.
Agora, quanto a reconhecer africano no Brasil, sim, a gente tem essa presença de nigerianos aqui, mas, pelo menos, no Rio de Janeiro, a gente distingue muito os africanos das ex-colônias portuguesas, talvez até pela possibilidade do entendimento da língua. E temos também uma marcação de africanos vindo do Senegal, também a gente reconhece aqui. Agora, da Somália, prazer, porque você é a primeira que eu conheço aqui no Brasil. Aliás, você faz o prefácio de um livro meu. Você nem contou isso, menina. Conta. Vou contar. Uma pequena editora italiana muito forte, muito militante, que se chama Tamu, da cidade de Nápoles, do sul da Itália. Eu acho que Nápoles é o lugar na Itália, e para mim, onde tudo vai passar. Se passa Nápoles, depois Itália entende, mas Nápoles primeiro, porque Nápoles é como um laboratório, é sempre o sul. Eu acho que no sul do mundo tem muitas coisas. E Nápoles é uma cidade que é muito semelhante a muitas cidades. A Beirute, a Somália, a Salvador, tem muitas de todas as cidades do mundo. São jovens, ele tem um catálogo bem lindo, Belux, você. Me perguntaram de fazer um prefácio. Eu falei da escrevivência, porque eu acho que na Itália tem muitas mulheres que estão tentando escrever a memória pública do país, da parte da mulher. Tem uma que se chama Maria Grazia Calandrone, que ela me contou uma história. Ela foi deixada no parque da sua mãe. Sua mãe era adúltera, não podia cuidar dela. E a mãe deixou ela no parque e depois se matou. Porque era muito difícil na Itália dos anos 50 viver sem marido, sem esposo, não tinha o divórcio, não tinha nada. Mas a mãe dela escreveu uma carta a um jornal. Era um jornal comunista, Unità. Ele disse: deixei a minha garotinha ali no parque, por favor, cuidais dela. Eu acho que tem muitas escrevivências na Itália. Eu falei no prefácio disso, porque é algo muito poderoso da sua escrita. E também eu comecei a pós-fácil com a sua presença na novela Bom Sucesso, que eu pensei que era uma coisa que muito interessante, que em uma novela que fala, eu vi todas as puntadas para treinar o português, e ao final vi você, não sabia nada, me gostou bastante, porque era uma novela muito simples, mas sobre uma editora, e eu pensei que fala muito do que está passando nesse momento no mundo, não somente no Brasil. Eu acho que esse é o momento da literatura negra racializada. No 2021, a África ganhou tudo. Ganhou o Nobel, ganhou o Goncourt com Mohamed Bougarsar, ganhou também Tsitsi Dangarembga. Muitas pessoas ganharam coisas no 2021. Isso porque eu acho que depois do George Floyd, do que passou a George Floyd, ninguém podia esconder o racismo institucional que tem na África. Também na África, no meu país, tem um racismo entre pessoas. Em Somália, dividem a gente somali da gente bantu. Imagina. É uma coisa inacreditável. Eu acho que esse momento da literatura negra é um momento que eu queria falar. Eu comecei com essa coisa da novela, porque
um modo simples mostra que está mudando a literatura, que a literatura é mais misturada. Eu encontro em cada país muitas coisas. Eu penso que um dia você tem que fazer um encontro com Bernardina Evaristo. Ah, sim, porque você tem o mesmo sobrenome. Ela me contou, porque eu fiz uma palestra, eu apresentei ela, como o Jamil está apresentando nós aqui, ela me contou que seus antepassados foram escravizados no Brasil. Ela conta isso em um poema que se chama Lara. Depois voltaram na Nigéria e depois algum da sua família foi de imigração na Inglaterra. Porque eu perguntei a ela por que você se chama Evaristo. Fiquei muito curiosa. E também eu acho que tem muitas coisas em comum na fala da mulher, da escrevivência. Não sei, mas é uma sugestão, porque se você faz, eu pode voltar um dia para ver essa coisa maravilhosa. Ou streaming, mas é uma coisa que eu acho que seria linda para o mundo. Mas fala qual livro que você escreveu. Qual foi o livro? Que você escreveu o prefácio? Qual livro? Becos de Memória. Mas fala italiano, né, gente? Para ficar chique, né? Não, mas nesse momento não lembro o título italiano, porque para mim é Becos de Memória. E você me fez um autógrafo na Paraty. Eu tenho esse livro em casa, mas eu fiquei muito feliz. Eu li no português e quase não me acordo do título italiano, mas eu sei que eu fiz. Ótimo. Rapidinho, eu conheci a Bernardine Evaristo foi um encontro de escritoras negras. Como chama aquele país que ainda é departamento dos Estados Unidos? Costa Rica? Porto Rico. Porto Rico. Em Porto Rico, no seminário, isso tem uns 30 anos, eu conheci Bernardina Evaristo, mas eu não falava inglês, ela não falava português, mas ela é minha parente, minha prima, tá? Muito bom. Olha, eu vou ler um trecho de um dos teus livros, e como eu já recebi um cartão amarelo, eu vou depois passar uma pergunta para vocês duas. Você diz o seguinte, Java: mamãe, conta-me de uma guerra da qual não se lembra. E quando ela fala, ouço o vovô Jama falando no lugar dela. Naquela guerra perdemos quase metade dos nossos animais. Quando ela me conta da vida na mata, não consigo imaginá-la direito. Nasci em Roma, no Ocidente, numa cidade feita de muros e de pedras. Sou uma afro-europolitana, ocidental, como você. E para entender as origens da minha mãe, preciso sempre fechar meus olhos, comprimi-los, e depois deixar-me inundar de amarelo, todo o corpo na sua inteireza, e ver, através dessa cegueira temporária, a terra árida da savana, onde Arroio passou sua infância, onde chove pouco, com rajadas violentas. Preciso visualizar a seca, a sede, os animais a serem cuidados, as longas travessias em busca de poços artesianos para dar de beber a si e aos animais. Preciso visualizar a fome, tenaz, que desgasta. Preciso visualizar a pele seca, os cabelos feitos de espinhos subindo pelo crânio. Preciso visualizar a risada da hiena quando ela quer atacar um acampamento. Então, preciso me colocar no lugar de quem é sempre obrigado a se defender, dos inimigos, das tempestades, do sol escaldante, dos animais ferozes, das epidemias contínuas, de vidas distantes que não são suas. Não sei por que minha mãe tem tanta saudade de um tempo tão duro assim. Você consegue imaginar o porquê, minha querida sobrinha? Talvez porque tenha saudades dos seus pais. Talvez porque se sentisse útil. Vai saber. A maior guerra ocorreu na época dos ingleses, diz Arroio. O tempo dos italianos. O tempo dos ingleses. E o nosso tempo? E aí eu pergunto para vocês duas. E o nosso tempo?
nessa encruzilhada, nesse momento de absoluta necessidade de descolonização, e como você mesmo diz, a democracia não vai ser ensinada pelos ex-patrões coloniais. E o nosso tempo, Conceição, e o nosso tempo, Jaba, que tempo é esse? Eu acho, muito obrigado, Jamil. Eu acho que nosso tempo, temos que virar nosso tempo a um tempo de encontro, porque é um tempo de desencontros, tem muitas guerras, tem muitos problemas, o cambiamento climático, mas eu acho que a possibilidade é em nós. Eu acho que a força que a gente tem de encontrar e de mudar a vida é muito forte. Eu pensei nesses dias como, sobretudo, as pessoas negras têm um encontro quase ancestral. Quando eu conheci no Salvador a Lívia Santana. Ela é praticamente minha prima Khadija Osman. A mesma cara, o mesmo jeito, também a mesma modalidade de mover a boca, os olhos. Tem muitas coisas parecidas. Eu acho que tem, no momento, porque a gente fala, hoje falei com Bianca também, que fala sempre do momento terrível da escravidão. Mas tem também uma mistura que foi muito antes, que não era somente a escravidão, e que tem essa conexão entre nós, que eu vejo, tem muita gente que eu penso, mas essa pessoa, eu conheço essa pessoa, é como minha prima, como minha tia, como meu irmão, a cara ou a modalidade de falar, mas pode ser de outro lugar do mundo, aqui do Brasil. Eu acho que tem essa conexão muito grande entre as pessoas do mundo e, sobretudo entre as pessoas negras. Por isso que eu acho que nos programas escolásticos, eu acho do Brasil, mas também do meu país, temos que estudar mais a história africana, porque não tem. Eu lembro, quando era pequena, a África era somente uma página da colonização, e não era muito explicada também. Mas tem muitas coisas antigas, porque eu moro em uma cidade que tentou também conectar com a África. E tem muita gente, muitas histórias. Eu acho, como a Elsa Soares diz, ela tem essa música que eu gosto muito, Exu na escola. Eu penso também, África na escola, é muito importante. Eu acho, Jamil, que o nosso tempo, eu vou usar um termo aqui, mas é um termo que eu não gostaria que fosse tomado sob o prisma cristão. Mas eu diria que o nosso tempo é um tempo de ressurreição. Não que nós... não que toda uma geração que nos antecedeu e coisa e tal, não que essa geração tivesse morta. Não, é engraçado pensar como, apesar da colonização, apesar da escravização, apesar do sentimento que nós temos, muitas vezes, do elo partido, mas quando a gente se encontra, como a gente ressurge. É isso que eu quero falar da ressurreição. Como a gente ressurge nas pessoas. Eu me lembro que, quando eu fui a São Tomé e Príncipe, eu estava numa feira, naquelas feiras que são comandadas pelas mulheres, e tem verdura, e tem peixes, e tem tudo. Uma mulher levantou, me abraçou e falou: "Você anda tão sumida." Aí eu olhei para ela, entendi, né, que eu andava tão sumida mesmo, tão sumida de São Tomé e Príncipe. A primeira vez que eu ressurgia lá com esse corpo afro-brasileiro, né? Uma experiência também dessa ressurreição, você se ressurgir
na outra, essa mesma sensação. Você encontra mulheres africanas, e eu via minhas tias, eu via minhas primas, eu via aquela mulher que morava lá em Madureira. E eu passei por uma experiência também muito bonita. Eu cheguei na casa de uma angolana, e ela olha para mim e começa a falar em umbundo. Aí a filha dela veio me dizer que, desde que ela tinha vindo para o Brasil, ela não falava em umbundo. Tanto é que as filhas dela não falavam. Eles tinham vindo no momento que os colonizadores foram expulsos. O marido dessa senhora era português, e ele preferiu vir para o Brasil do que voltar para Portugal. E aí foi um momento de emoção muito grande, ela falando em umbundo, eu olhando para ela, eu sentia que ela falava alguma coisa comigo, e depois ela me disse assim: eu pensei que você fosse minha irmã que estava chegando. Minha irmã que ficou em Angola e, ao vir para o Brasil, eu nunca vi, nunca mais vi. Então, eu acho que a gente... Muito forte, muito forte. Então, esse tempo de ressurreição no outro, né? Ou na outra. E tempo de ressurreição, porque vem uma juventude aí, né, com toda a pressa que essa juventude tem, mas vem uma juventude que está também ressurgindo em nós, ou nos fazendo ressurgir. Então, apesar, né, desse grito, você está me asfixiando, né? Eu preciso de ar, mas eu acredito que nós estamos no caminho de romper com esse asfixiamento. E somos nós. Eu também acredito, tenho essa ideia que não é a Europa, não são os brancos que vão nos salvar. Eles podem ser aliados para não nos matar, mas a ressurreição é a gente que vai fazer, e é a gente que faz.